Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre combinações simples. Então, aqui, de novo, vocês têm que perceber que esse simples representa só o fato de que a gente ainda não está falando de agrupamentos com repetição. Então, provavelmente na semana que vem nós iremos trabalhar alguns agrupamentos já trabalhando permutação com repetição, arranjo, combinação com repetição. Então, qual a diferença entre combinação e arranjo? Nós vimos, e eu fiz questão de ressaltar que quando a gente estava trabalhando com o princípio fundamental da contagem na nossa primeira aula, e com as permutações simples, e eu falei para vocês na nossa aula síncrona, né, que está gravada, está na plataforma, que o arranjo ele nada mais é do que uma permutação em que o número de elementos, o número de decisões que eu tenho que tomar é maior que o número de agrupamentos que eu tenho que fazer. E aí gera aquela fórmula que eu também falei para vocês na nossa aula. Mas o que me interessa agora é qual a diferença entre combinação e arranjo. Lá no arranjo, os agrupamentos que eu tenho que fazer, A1, A2, A3, sejam esses agrupamentos algarismos de um número, sejam eles posição numa fila ou posição no pódio, a ordem deles importa. Então, se eu fizer uma fila assim e eu mudar a posição na fila, eu gero uma fila diferente. Então, aqui a ordem dos agrupamentos vai gerar, ela importa, sempre que eu mudar a ordem, eu gero um agrupamento novo. Mas na combinação, aqui a ordem do agrupamento não importa. Então, sempre que eu vou trabalhar com combinação ou arranjo, depende do tipo de problema que eu estou resolvendo. Eu tenho que identificar se eu mudar a ordem do meu agrupamento, eu gero um agrupamento novo ou não. Então, fica mais claro isso no momento em que você vê os exemplos. Então, no meu primeiro exemplo, eu quero fazer saladas de fruta. Olha só, é bem simples. Então, eu tenho saladas de frutas que eu quero fazer e eu quero utilizar 4 frutas. Banana, mamão, maçã e uva. E aí eu quero saber o número. Número de saladas de fruta? Quantas saladas eu consigo montar com essas 4 frutas? Então, gente, percebam que aqui eu poderia tentar fazer um princípio multiplicativo de novo, né? Então, se eu tenho aqui, só que essa salada de fruta, tá, gente? Faltou só um detalhe. Salada de fruta com 3 frutas. Então, dessas 4, eu quero combinar 3 frutas, tá? Senão fica muito simples o problema e eu quero que vocês entendam direitinho. Então, eu quero a minha salada de fruta, eu preciso de 3 frutas. E eu tenho que escolher dentre as 4, dentre mamão, banana, maçã e uva. Então, eu poderia muito bem dizer assim, vou utilizar o princípio multiplicativo, né? O princípio fundamental da contagem. Para a primeira posição, eu teria 4 frutas à minha disposição. Depois eu já usei uma das frutas aqui, só sobraria 3 para usar aqui. E depois 2 para usar aqui. Eu teria 4 vezes 3, 12, 2 vezes 2, 24 saladas de fruta. Agora, gente, é até estranho, né? Falar assim, não, eu tenho 4 possibilidades, depois eu já usei aquela 3, depois é 2. Porque, se vocês pensarem, se eu fizer a salada de maçã, banana e mamão, é uma salada, certo? Agora, se eu escolher primeiro mamão, maçã e depois banana, eu não estou escolhendo a mesma salada de fruta. Não é a mesma salada. Eu só alterei a ordem dos ingredientes, mas
tanto faz eu colocar primeiro o mamão, depois a maçã, depois a banana, ou a maçã primeiro, ou a banana primeiro, tanto faz. Por quê? Porque a ordem para esse tipo de agrupamento não altera a salada de fruta, não gera uma salada de fruta diferente. Então é isso que vocês precisam entender. Para esse problema, esses dois agrupamentos, eles são iguais. Então eu tenho que arranjar uma maneira de retirar os agrupamentos iguais, que são gerados apenas pela permutação desses ingredientes, tá? Então, como é que eu posso fazer isso, professor, para tirar? Ora, vocês veem aqui que se eu pegar, se eu permutar os ingredientes, por exemplo, com maçã, banana e mamão, eu posso permutar esses ingredientes e gerar uma salada de fruta somente. E como é que eu calculo a permutação de 3 elementos? Lembram da aula passada? Então, eu tenho 3 possibilidades aqui, eu tenho 3 possibilidades aqui, né, de colocar a primeira, depois 2, depois 1, ou seja, eu tenho 3 fatorial, tá? Então, eu consigo calcular o número de permutações assim. Logo, o que vai acontecer? De todas essas contagens, aqui dessas 24 saladas, eu vou ter 3 fatorial, que é 6. Cada 6 eu só posso contar como uma. Cada 6 saladas de fruta, a cada 6 combinações, 6 agrupamentos, eu gero apenas um agrupamento para contar. Então, a estratégia é pegar o número total de saladas que eu calculei e depois dividir pelo número de agrupamentos que são repetidos. Então, quando eu pegar o número total saladas que eu calculei com o princípio fundamental da contagem, eu dividi pela permutação dos agrupamentos, eu gero apenas 4 saladas diferentes. Então, essa é a estratégia. Esse descontar as repetições, eu utilizo a divisão. Por quê? Porque eu vou pegar daquelas 24, a cada 6 conjuntos eu tenho uma salada diferente. Então, eu consigo encontrar o número de conjuntos usando divisão. Tá? Isso é um problema de divisão. Então, vamos fazer um outro exemplo para ver se ficou mais claro para vocês. Então, no exemplo 2, eu tenho que encontrar... Eu tenho 10 funcionários que estão à minha disposição para eu montar comissão. Preciso montar uma comissão com 3 membros. Então, tenho 10 funcionários, eu preciso montar uma comissão de 3 membros. E eu quero saber quantas comissões eu posso formar com esses 10 funcionários, né? O número total de comissões diferentes que eu posso formar. Então, aqui, ó, a minha comissão eu vou representar com os meus tracinhos. E aí eu vou começar. Eu tenho 10 possibilidades aqui, porque eu tenho 10 funcionários à minha disposição. Depois, eu já usei um aqui, então aí vem 9 funcionários. Usei um aqui, sobrou 8 funcionários, eu utilizo o princípio multiplicativo, e aí eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 possibilidades. Só que aqui daria 720 possibilidades. Só que vejam bem, de novo, eu estou tentando montar comissão, gente. A comissão que eu montar com o João, a Maria e o José é a mesma comissão de eu montar José, Maria e João. Essas duas comissões formam a mesma comissão. Tanto faz. Então, por quê? Porque a ordem da comissão não altera, não gera uma comissão nova. Então, não é um problema de arranjo simples, é um problema de combinação. E eu tenho que descontar desses 720 a permutação, no caso aqui, do tamanho da comissão. O tamanho da comissão é 3. Então, eu tenho que descontar a permutação de 3, permutação com 3 elementos, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, eu venho de novo
e encontro o 720 dividido por 6 e me dá 120 comissões possíveis, certo? Então, eu vou já adiantar a fórmula aqui da combinação, que vai ser a seguinte: se eu tenho n elementos, certo? N elementos, e vou tomá-los, né, tomados P a P, ou seja, em comissões, em agrupamentos de P elementos. Então, gente, eu vou fazer o princípio multiplicativo, que vai ser n, depois n-1, depois n-2, até n menos p mais 1, tá? Então, a minha combinação de n elementos P a P, a notação é essa, tá, gente? Um C de combinação, aí eu tenho n elementos a serem combinados em agrupamentos de P, tamanho P. Então, vai ser o quê? Eu vou fazer o n vezes o n menos 1, vezes o n menos 2, vezes até o n menos p mais 1. Tudo isso eu vou depois dividir pela permutação. Não tenho P elementos, né? P comissões, né? No caso, agrupamentos, então eu tenho que dividir por P fatorial, que é a permutação de P elementos. E aí, gente, uma coisa que acontece muito é que essa notação é muito feia, então eu completo com multiplicação de n menos p, né, que seria o próximo, depois n menos p menos 1, eu multiplico em cima e embaixo até 1. Então, aqui vai ficar n menos p vezes até 1. Então, em cima, quando eu completei, multiplicação do n, diminuindo de 1 a 1 até 1, isso é n fatorial. Aqui eu já tenho p fatorial, e esse aqui é o n menos p, depois diminui 1, depois diminui mais 1, depois vai diminuindo até 1, isso é n menos p fatorial. Então, essa é a fórmula da combinação. Só que eu quero que vocês entendam que não vou cobrar demonstração em prova, e o mais importante, não vai precisar demonstrar. Mais importante, a fórmula não resolve o problema, você tem que entender o problema. Primeiro vai ter que descobrir se é arranjo, se é permutação, se é combinação. Depois tem que trabalhar essa questão dos agrupamentos, e depois vai ter que saber se é com repetição, sem repetição. Então, o mais importante é resolver os problemas, entender a resolução dos problemas, e a fórmula ela só é uma maneira de agilizar a resolução. Mas o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, que eu devo trabalhar na próxima aula, resolvem qualquer problema desse nosso curso de matemática discreta. Então, era isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.